Bora lá, galerinha! O mangá mais perturbador de todos, do canal do Hashi Quebrado, gente. Um vídeo que tô aí há algum tempo já pra gravar. Eu me interessei muito por ele, achei muito interessante a thumb ali, que parece uma espécie de fazenda de humanos, né, cara? Me lembra um pouco The Promised Neverland, né, nesse caso. Mas não é esse mangá que a gente vai tá vendo nesse vídeo. Então, estou bastante curioso pra ver do que se trata e, enfim. Vambora aí, cara. Vambora mais um vídeo desses de anime. Espero que vocês gostem, tá bom? Se puderem, deixando o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Nesse domingo aqui eu postei mais um vídeo pros membros, então torne-se membro, que eu tenho certeza que você vai curtir. E vou postar 3 vídeos dos membros por semana, então tá sempre tendo conteúdo extra por lá. Além disso, entre no nosso server do Discord, lá, eu não lembro se eu falei isso, mas se eu não falei, entre lá pra gente tá sempre trocando uma ideia. E também no meu canal 2 lá, que eu tô sempre postando vídeos produzidos pra vocês, tá bom? Enfim, além disso, um pedido aqui do começo do vídeo, tem recomendações de outras músicas de animes aí. Eu vou trazer mais uma nesse fim de semana como extra, e todo fim de semana no domingo vou ver se eu trago uma música como extra aqui pra vocês, tá bom? Enfim, vambora pro vídeo aí que acho que vai ser bem interessante. Bora! A nossa relação com os animais quase sempre reflete uma hierarquia muito clara. Humanos no topo, animais abaixo geralmente sendo alimento ou pets. Mas e se as coisas fossem ao contrário e nós virássemos a comida? Animal São Human todos é um animais mangá que mesmo. constrói exatamente essa subversão da maneira mais perturbadora possível, fazendo os humanos serem caçados, torturados e devorados por animais que têm a mesma consciência que nós. A história em si sobre essa relação conflituosa de presa e caçador é ainda mais profunda e amplamente discutida nos capítulos posteriores, mas o seu início se dá de maneira bem simples. Ok. Interessante, cara. Interessante. É um conceito, né, Um cara? pai e sua filha de 5 anos, chamada Chica, acabam se envolvendo em um Chica. acidente de carro e eles são ajudados por nada mais do que um ser antropomórfico que o levou até uma fazenda. Quando ele acordou depois do desmaio, ele deu Ué, de cara com um porco bípede usando roupas humanas que explicou de maneira vaga o que tinha Revolução dos acontecido. Bichos? O homem, embora tenha ficado um pouco confuso com o que estava vendo, acreditou que aquela era apenas uma pessoa que por algum motivo estava usando uma máscara de porco. Mas não ia demorar para ele começar a ver que talvez ele estivesse enganado quanto a isso. O porco disse que sua filha estava bem e o levou até a sala de jantar onde uma refeição estava à sua espera. Eles caminharam pelos corredores da mansão e ele achou muito estranho o exagero de pinturas de animais nas paredes, mas ele É, apenas o cara pensou talvez seja um desejo aí, né? Aquelas fantasias, né? Vai entender, né, que cara? aquilo era apenas um mau gosto para a decoração. O homem comentou sobre a suposta É fantasia de estranho, porco que aquela mas, pessoa né? estava Cada um com usando, mas suas o porco deu uma bizarrices. risada porque ele ainda não havia entendido o que estava acontecendo. Quando eles chegaram na sala de jantar, ele viu na Né? mesa um grupo de outros indivíduos que também usavam trajes de animais. É claro que o personagem Trajes. estava completamente perdido, mas ele decidiu não questionar muito porque foi por conta da ajuda deles que ele e sua filha estavam bem. O estranho Nossa, é será que eu entrei num conto de fadas, né? que Pô, nesse momento, os animais na muito mesa começaram bonitinho, a né? comentar entre si sobre a saúde física dos dois, como se estivessem esperançosos para que seus corpos estivessem saudáveis. As observações continuaram por mais um tempo e a atmosfera bizarra só aumentava quando os animais chegavam perto deles, os tocando e conversando num tom malicioso que o personagem ainda não tinha conseguido enxergar com clareza por estar agradecido pelo que eles fizeram. O líder do grupo, um cervo chamado Ernest, deu boas-vindas a eles e pediu que eles comessem. Como estavam com Pô, muita muito bonita a arte, né? Muito bem desenhada, fome, mano. eles comeram tudo o que viram pela frente e elogiaram bastante a comida que tinha um sabor sem igual. Os animais continuavam os observando como se fossem a própria bruxa do conto de João e Maria os engordando para dar a eles o mesmo destino do prato que eles estavam comendo. O homem perguntou como ele fazia para chegar até a cidade porque ele gostaria de ir até o hospital, e nesse instante, todos na mesa olharam de forma profunda para ele, como se ele tivesse tocado num assunto proibido. Como o clima tinha ficado estranho, Ernest pediu que antes ele ao menos conhecesse as instalações da fazenda, mas ele não fazia ideia de que estaria Pô, os caras gostam de brincar também. Tipo assim, você vai comprar uma vaca pra um criadouro, né, cara? Você não vai ficar andando com ela e falando. Pô, bem que ela não vai entender também, né? Mas tipo, você não vai ficar andando com ela na frente lá do lugar de abate, né? Que é mostrando, é aqui, ó. Aqui eu deixo os caras presos, aqui, ó, né? sendo Pô, seu que próprio isso, cara? É abatedouro. maldade O também. porco foi novamente o seu guia, e no caminho, Tika tocou em suas orelhas e achou engraçado o fato de elas serem tão Oh, reais. que Mas ainda assim, bonitinho. o seu pai não desconfiou que aquele era um animal de verdade, porque conceber Ah, nós aquela podemos ser amigos, temos a mesma idade. Será que o porquinho é inocente ainda? Talvez pode ser, né? ideia de animais se comportando feito gente era Porque muito absurda.
O problema como é a criançada que se apega aos animais, né? Acho que pode ser um paralelo que a história vai fazer, que a né? ficha deles caiu quando já era tarde demais. Mas muito provavelmente, se tivessem descoberto antes, o resultado seria o mesmo. O porco abriu um portão onde havia uma grade trancando diversas pessoas que ele alimentou com ração. O choque Ele não é inocente, não. de ver outros humanos sendo tratados como animais para consumo foi Eu acharia um conceito legal, assim, igual na vida real, como eu falei, você tem criança que se apega aí a porco, a galinha, né, cara, e acaba, né, rola muito esse choque daí dos pais irem lá e fazerem o que fazem com esses animais eventualmente, né. Então, seria interessante. mais do que ele podia descrever, tanto em palavras quanto em emoções. Essa cena me lembrou um pouco a cena de Berserk que o Mosgus mostra a câmera dele de fazer maldade com as pessoas lá, que rola uma cena parecida, que abre uma porta assim, quando abre dá aquele choque, assim, parece que tá tudo bem, sabe? É bem interessante. Mas ainda assim, ele decidiu perguntar o que estava acontecendo. O porco, sem mais nenhum esforço para esconder a verdade, disse de forma direta que aquela fazenda criava e gerenciava seres humanos para o consumo. Homens, mulheres e crianças eram catalogados em diferentes categorias, onde eram distribuídos entre aqueles de pior e melhor carne de qualidade. O personagem tentou encontrar sentido no que ele tinha acabado de ouvir, porque humanos não eram vistos como gado. Mas o porco tampouco ligou para o que ele disse e comentou que eles iam para um estábulo de classificação maior, como se isso fosse dar algum tipo de alívio para ele. Ele tentou reagir contra essas afirmações, mas a dura realidade foi esfregada não dá propósito, só eu já vi, eu vi cartão, porco, vamos ver o que é, né, em sua cara ainda mais quando o porco contou Ainda mais palmeirense, né, cara, eu ia pra que cima tudo dele, estava cara. como ele esperava, porque todas as pessoas que se viam de frente para aquele destino tinham a mesma reação de incredulidade que ele estava tendo. Quando tentou fugir com Tika, ele vomitou de tanto nervosismo e o seu pavor aumentou quando ele descobriu que a comida que ele comeu, na verdade, tinha sido carne humana. Uou! Já presos, ele parou para fazer a única coisa que estava em seu alcance, que era pensar em como tudo aquilo podia ser verdade. Ele foi colocado Like dentro de um espaço Consumer pequeno para Products. esperar pela sua morte, e se em nenhum momento ele tinha parado para se imaginar no lugar de um animal que é diariamente abatido para consumo, agora ele sabia na pele o que era ter esse tipo de Mas assim, experiência. eu entendo, talvez, eu não sei se a série é feita pra alguém que seja vegano ou algo assim, né, cara, e ter uma moral dessas de sofrimento dos animais, cara, mas é sempre importante lembrar, né, cara, que tipo assim, pô, não, até tem lugares que são tipo, essas granjas aí de que a galinha fica lá o dia inteiro só parada aí, né, cara, isso daí mas eu acho que é mais isso, né, que a série quer criticar, né, não é a pessoa que cria uma vaca, sei lá, pra ter leite ali, né, cara, porque o que eu quero falar é que, tipo assim, por mais que seja interessante, a comparação é complicada, porque os animais não têm o nível de consciência que o ser humano tem, né, cara? A vaca, por mais que ela possa ficar em estresse, em depressão ali presa, né, cara? Uma galinha, ela não vai ter o nível de consciência de um ser humano, né, cara? De realmente entender que está presa, né, cara? Tika, que não tinha o entendimento da situação por ser só uma criança, só conseguiu Ou chorar. melhor, de entender que um dia vai ser abatida, né? Ela não tem essa noção, né? O ser humano vai ter, né, cara? Mas seu pai a acalmou, dizendo que ele ia dar um jeito em tudo. Alguns dias depois, os dois conseguiram fugir por pensarem que os animais tinham cometido o erro de deixarem a porta destancada, mas tudo fazia parte de um plano ainda mais sórdido. Eles queriam ter o prazer de caçá-los para se divertirem um pouco. Eles fugiram sem rumo na floresta pensando que tudo terminaria bem se eles conseguissem alcançar o carro, mas durante a fuga ele acabou caindo numa armadilha quando viu na mata uma pessoa chamando por ele. Mas a pessoa em questão era apenas alguém que teve a mente completamente destruída para se comportar como um animal, ou melhor, como um pet dos animais. A caçada se tornou ainda mais intensa e sem saída quando o homem pisou numa armadilha de urso. Tika entrou dentro do rio para escapar a pedido de seu pai, que ficou para trás sendo capturado. O javali que o pegou sabia que era contra as regras comê-lo, mas a sensação de saber que podia devorá-lo ainda vivo falou bem mais alto e ele arrancou fora uma de suas orelhas. É loucura também, né, cara? O ser humano também não come animal cru, né, cara? Quem que é o maluco, cara? No entanto, Ernest apareceu dando um tiro em seu braço e o repreendeu por fazer algo tão cruel com alguém, porque mesmo que ele fosse apenas comida, ele não merecia passar por tanto sofrimento. O interessante é que o mangá descreve exatamente muito dessa opinião, que diz que mesmo matando para consumo, se deve ter muito respeito pela vida do animal que não precisa sofrer quando for abatido. Ernest se aproximou da sua caça e essa cena mostra uma ambiguidade bem intensa no sentido de que há uma mistura de gentileza no meio daquela selvageria consciente. E o que é mais estranho de tudo é que Ernest é um cervo, e dizer que imaginamos esse tipo de animal comendo carne seria loucura.
O personagem não consegue compreender que os papéis foram invertidos e ele não sabe por que Ernest está sendo minimamente respeitoso e cuidadoso com ele. Como Ele o chega ser até humano é com os animais, né, cara? Tem muita gente que é assim, né, cara? Muita gente não, as pessoas deveriam ser assim, né? Mesmo com os animais que vão ser abatidos, um porco, uma vaca, né, cara? Você tem que ter respeito pelo animal ali, né? acreditar que Ernest era diferente dos outros e que talvez ele quisesse ajudá-lo. Mas muito desse pensamento só existe porque ele olha para Ernest e não consegue ver a imagem de um predador. Ele pede ajuda para Ernest, que continua conversando com ele num tom amigável. E então, ele diz que não precisava se preocupar com a sua filha, porque ela também havia sido capturada. Os animais Pô, agora que eu tô preocupado, né? voltam até a mansão e preparam toda a carne numa sinfonia muito macabra. Há um realismo culinário muito grande aplicado na cena, porque eles utilizam técnicas reais Qual para autor sabia? Qual que autor sabia aí o formato da carne, né, preparar os cara? pratos, Curioso isso daí, hein? mostrando que apesar de absurda, aquela era apenas uma realidade avessa. Tudo é feito num cenário limpo, iluminado, com expressões neutras ou satisfeitas dos cozinheiros, o que é o oposto do que se espera de algo tão horrendo. Esses detalhes até podem sugerir normalidade, mas o contexto é completamente anormal. Quando a última cena do capítulo chega ao fim, o choque visual se completa mostrando os animais comendo o personagem principal que foi transformado em pratos em cima da mesa. Eles comentam sobre a diversão de estarem se alimentando de uma presa que eles mesmos caçaram, como se isso atribuísse algum valor para o respeito que eles sentiam pela Mas que comida. isso, cara? Colocaram as roupas dele embaixo, que é loucura também. A história de É Animal interessante. Human poderia acabar aqui, mostrando um capítulo único, Isso que eu ia falar, mas uma das protagonistas foi The Cobbs, literalmente, né? mas as coisas avançam de um jeito totalmente inesperado. Somos apresentados a alguns outros animais antropomórficos, em especial a um felino chamado Nero, que era um tipo de faz de tudo. Um dia, quando ele estava empurrando uma carroça com pessoas que seriam abatidas apenas por esporte, ele acabou sendo tocado por uma menina que olhou profundamente para ele e pediu por sua ajuda. Pô, então outra coisa, né, que os animais não falam com a gente dessa forma, né? Tipo, a vaca não chega ali e fala, me ajude, acho que, entendeu? Se fosse assim, seria bem pior, né? A partir disso, algo mudou. Os animais continuaram seguindo suas rotinas de caça aos humanos, e os humanos sendo cada vez mais colocados dentro dessa violência espelhada. Os salões dos bares eram enfeitados com troféus de caça nas paredes, mostrando cabeças humanas, Caramba. e as refeições eram É descritas muito maneiro a ideia do mangá, né? com a cara? Muito mesma legal. delicadeza gastronômica. Mas Nero começou a sentir algo estranho, algo único que os outros animais jamais concordariam. Empatia? Ele tinha pensado por um momento que era errado comer humanos. É claro que ele escondeu Meu isso de Deus. seus outros amigos, porque ele tinha até mesmo vomitado toda a comida. Só que esse pensamento só se firmou na sua cabeça e ele entendeu tudo o que estava acontecendo quando ele viu Ernest, o líder da vila, que estava fazendo uma tour na fazenda para as crianças. Ernest apresentou as instalações e mostrou para as crianças um menino sendo abatido. Pô, mas que isso, cara? Mas também, pô, mas se bem que antigamente rolava essas paradas também, né, do pai, vamos lá, filho, eu vou te mostrar como é que faz aqui, né, cara? Porque, cara, isso aqui também é outro nível de loucura, você não faz um tour do colégio num abatedouro, né, cara? Pô, quem que faz isso, cara? Ele explicou como era importante se ter o respeito pela comida, porque Ainda mais com o cara, com o guia bem assim, né, cara? eles estavam tirando a vida de um ser vivo. E nesse momento, vendo a agonia final da pessoa amarrada, que Nero se lembrou de tudo. De alguma forma, ele era o homem que foi devorado depois que bateu o carro com sua filha. Uou! Nero olhou com pavor para Ernest e sentiu que ele o havia devorado e que isso significava que ele tinha sido um ser humano. A raiva por muito pouco Quando não ele tomou foi conta da ressuscitado? situação e Nero quase atacou Ernest. Mas ele se recompôs quando um dos filhotes falou com ele e o líder da vila não percebeu o que estava acontecendo. Nero ficou desesperado com essas memórias e tentou falar com um de seus amigos perguntando se ele se lembrava de quando ele era um ser humano. Mas ele apenas ouviu que tudo aquilo era coisa de sua cabeça porque não tinha como isso acontecer. Ele tentou encontrar um pouco de estabilidade emocional, mas por onde ele andava e olhava, ele via apenas pessoas sendo desumanizadas em níveis estratosféricos. Pessoas em coleiras como animais, sendo assadas como churrasco e até mesmo colocadas em contextos de abuso explícito. As emoções de Nero entraram em conflito porque, além dele querer entender o que estava acontecendo, ele queria ver sua filha desesperadamente. Mas ele não sabia se ela estava morta ou se ela estava viva como uma humana ou como uma criatura intermediária assim como ele. Apesar das dúvidas, de uma coisa ele estava profundamente certo. Ele atacou um dos animais e o brutalizou, dizendo para si mesmo que o motivo de sua existência era justamente mas ele vai virar um serial killer do para acabar mundo com dos todos animais, eles. cara, então... Após matar sua primeira vítima, Nero se acalmou e loucura. comentou já descansado sobre o quanto ele estava cheio e que o gosto de animais era realmente gostoso.
Esse comentário é tão bem colocado Uou! dentro da nova existência mental de Nero, porque mostra não só o quanto o seu lado Cara, humano muito interessante, vai ser, o cara vai virar tipo um Jeffrey Dahmer, tá ligado? Só que animal, né, cara? estava Interessante. vivo, mas também A o mudança de quanto, mesmo perspectiva, vivendo né? do outro lado, que ele achava que eram os animais que mereciam ser devorados. Depois da primeira Bom, morte... mas daí o autor tá dando uma carta branca meio esquisita aí, falando que o ser humano que deveria ser devorado, então, né? Tipo assim, se você inverter os papéis. outras vieram. Pô, que parada é Nero essa, fez cara? questão de matar Olha cada isso. animal que estava presente no dia de sua morte. Os animais ficaram extremamente assustados com um assassino em série à solta. Uns achavam que tudo não passava de exagero, outros teorizavam que era um humano querendo se vingar, e esse pensamento em partes não estava errado. Um dia depois de eliminar quase todos os seus alvos, restou apenas Ernest. Nero invadiu a sua casa e o matou com um tiro a queima-roupa estourando a sua cabeça. Mas quando ele pensou que tudo tinha acabado, o verdadeiro Ernest apareceu para abalar ainda mais o seu psicológico. Ernest sabia o que estava acontecendo com Nero e ele usou a sua carta na manga para desestabilizá-lo. Ele mostrou Tika, sua filha, ainda viva e humana. Nero tentou falar com ela, mas ela não o reconheceu porque Ernest tinha cuidado dela como se ela fosse um bichinho de estimação. Nero chorou indignado por não ter conseguido protegê-la e avançou em Ernest, que o perfurou com seus chifres. E nesse momento, nessa intenção de salvá-la, que Tika se lembrou de seu pai e conseguiu vê-lo dentro daquela sua nova forma. Mesmo perfurado, Nero continuava lutando, mas Tika teve o choque absoluto de vê-lo sendo devorado por Ernest, que estava comendo o seu cérebro. Ele mordia a carne bem devagar para saborear aquela tremenda iguaria que era um animal com memórias humanas. Nero infelizmente não se tornou por muito tempo uma figura vingativa que daria um tipo de final feliz para essa história. Esse mangá é um daqueles que mostra a brutalidade em seu estado mais visceral. É claro que a cena em si é chocante, mas o peso dela não é apenas uma exposição para mostrar violência sem sentido. Tika, por exemplo, cresceu um pouco mais para compreender o quão ferrada era a sua situação. Ela vivenciou 2 experiências terríveis e o peso emocional de ver seu pai sendo devorado foi tão intenso que ela desmaiou. Quando acordou sendo acolhida por Ernest da mesma maneira doente e gentil, ele lhe contou toda a verdade, incluindo a origem daquela mistura de animal e humano. Ernest disse que tudo tinha começado com uma simples cabra que era a última de sua espécie que os humanos chamavam de donzela. Para salvar a sua espécie da extinção, os cientistas tentaram de tudo. Eles conseguiram reescrever o seu DNA para fazê-la capaz de gerar filhotes sem um macho, mas quando o primeiro cabrito nasceu, os pesquisadores não contavam que era preciso muita energia para esse tipo de reprodução. E assim, a donzela começou a devorar a sua própria cria, desenvolvendo um desejo muito grande por carne. E um dia, por coincidência, ou como o próprio Ernest disse, por destino, a donzela atacou, matou e comeu um humano que estava limpando sua instalação. E assim, inesperadamente, nasceu o primeiro daquela espécie que trazia em seu DNA os genes humano e animal. Mas é como se a cabra tivesse absorvido o DNA, né? Ok, né? Suspensão de descrença da história. Toda a né? criação deles tinha surgido de um puro acaso vindo de um capricho. Eu sinceramente acho que não precisava explicar, sabe? Eu acho que podia só a história ser só isso mesmo, que é os animais. Não precisava ter explicação de por que isso aconteceu, né, cara? É aí que o autor se perde, geralmente. Mas ok, tá. É uma explicação simples, mas ok. E para se manterem íntegros fisicamente, eles precisavam consumir carne humana. Por mais que Nero e outras pessoas vissem tudo com olhos cheios de julgamento, aquilo tudo aquilo, né? Como essa cabra saiu dali e conseguiu devorar os humanos e indo assim, né? era apenas consequências das ações de Mas outros. bem que não falando em nenhum momento que eles dominaram a Terra, né, cara? Basicamente são os caras vivendo, tipo, numa fazenda no meio do nada, né? Então, tipo assim, talvez a humanidade esteja à volta, de sua própria espécie. O mangá, mesmo parecendo impossível, avança ainda mais no macabro quando ele apresenta a explicação de tudo e mostra que há um sentido até mais simples do que matar humanos pela sobrevivência. Ernest diz para Tika que só comeu Nero porque animais humanos eram mais deliciosos do que a carne comum de pessoas. Há uma gourmetização de todo o ato e a imagem de Ernest como um cervo representa muito bem todo esse apetite devorador descontrolado que é o tema principal desse mangá. Tika não pode fazer absolutamente nada para se salvar, porque ele deixou claro para ela que comeria até mesmo um de seus irmãos se ele achasse que ele era delicioso. O que acontece após isso é igualmente assustador. Tika é levada para julgamento para assumir a culpa dos assassinatos e depois Ernest a acompanha até o momento que tinha lhe sido negado por um bom tempo. Ela seria devorada. No caminho, ele expressou seu sentimento de superioridade, se colocando num patamar acima de todos, enquanto contava a ela o resto dos detalhes daquele experimento humano que deu muito errado. Ele disse que alguns animais humanos conseguiam ter partes das memórias das pessoas que foram consumidas, mas isso não as tornavam necessariamente um tipo de reencarnação humana.
Ele acreditava que Parte Tika das também memórias. voltaria com essas memórias por o seu pai ter conseguido, ou seja, ele queria que isso acontecesse apenas para devorá-la em sua nova forma animal. Tika foi apresentada à mãe de todos eles, uma cabra monstruosa e Ah, gorda que eu tava dava achando que era o Ernest, a cabra. luz Caramba. constantemente. Ernest Que explicou que fez ela loucura, sentir o mais interessante. variado tipo de emoções justamente para aquele momento para dar um sabor ainda mais indescritível para o seu cérebro. Cara, que maneiro, Tudo velho. tinha sido calculado para terminar como começou, como um prato cheio de comida. Tika, infelizmente, não conseguiu fazer nada senão aceitar o que já estava reservado para ela. Seu pai não apareceu misteriosamente para salvá-la, nem outro animal humano com as memórias Legal, isso passadas aí. Coragem do autor, né? Não gosto dessas palhaçadas também, mano. Ela foi devorada sem rodeios. Depois de um tempo, Tika nasceu Nasceu na a forma de cabrinha um lá. cordeiro que Ernest aconchegou num cesto, dizendo que não havia porquê de pressa para ela recuperar as suas memórias. Ele queria que ela estivesse pronta no tempo certo para só então comê-la. Mas os olhos inocentes de Tika não conseguiram ler a malícia de seu predador herbívoro. Animal Human foi uma história bem interessante de se acompanhar porque o mangá não dá muita brecha para Mas que é isso aí? respirarmos. As reviravoltas acontecem uma após a outra e a fazenda é invadida por um grupo de humanos que começam a matar os animais que tentam resistir e capturar aqueles que se rendem. Ernest é enfim morto e Tika é levada para um destino não muito diferente porque o mundo estava mesclado nessa vontade insana de comer. A fazenda onde tudo aconteceu era só uma das muitas espalhadas por diversos pontos. Os humanos, em colaboração com os animais humanos, consumiam as carnes de seus iguais sem o menor dos problemas. O vilarejo de Ernest só foi destruído porque ele havia infringido as regras. Cada fazenda era abastecida com humanos para o consumo de seus habitantes e, em troca, eles geravam animais humanos com memórias humanas que eram vistas como iguarias por grupos seletos na sociedade que apreciavam esse tipo de comida um tanto secreta. Não fica tão claro quanto a introdução dos animais Não humanos sei não, hein, cara. Achei meio esquisito essa parte, sinceramente. Acho que foi por um lado meio nada a ver aí. Deixa a opinião de vocês nos comentários, cara. Sei lá, achei meio aleatório, assim. E a forma que o Ernest morreu foi bem Deus Ex Machina, né, cara? Tipo, nada a ver, assim. geral da humanidade, porque Nero, em sua forma humana, achou tudo muito estranho quando os viu, o que sugere que tudo acontece por debaixo dos panos e que só uma parte da sociedade, a que estava num patamar de elite, sabia o que estava acontecendo. Essa relação amigável completamente distorcida mostra apenas que o mais fraco merece ser devorado pelo mais forte, e é dessa forma que eles conseguem sentar à mesa ao lado de diferentes espécies para devorarem uns aos outros enquanto comentam absurdos com extrema naturalidade. Como dissemos, o mangá é surreal no quanto as coisas são perturbadoras. Há cenas intensas de pura crueldade que equipara ambas as espécies no mesmo sentido de violência e chega num ponto que não dá para escolher um lado porque os dois refletem a mesma coisa. Há um capítulo bem extremo onde um carneiro é servido numa mesa com o máximo de cuidado culinário para que ele continue consciente enquanto é devorado aos poucos pelas pessoas que sentem isso, um cara? prazer muito grande em comê-lo dessa forma. Seu corpo praticamente não existia mais, mas ele estava vivo por conta de tubos que conectavam todo o seu corpo a um coração artificial. Ai, credo, que A agonia loucura. do carneiro se misturou com a falta de entendimento do que estava acontecendo e tudo o que aconteceria com ele. Ou melhor, com o que acontecia com as partes de seu corpo foram explicadas da maneira mais natural possível. Mas o sadismo mais intenso se manifestou quando as pessoas que iam comê-lo começaram a perguntar sobre a sua vida passada porque elas achavam que se soubesse quem ele tinha sido enquanto humano, sua carne seria ainda mais deliciosa. Tá, É mas, realmente até que é interessante, vai. redundante falar sobre o quanto esse mangá é perturbador porque já falamos isso uma porção de vezes, mas não tem como não tocar na mesma tecla. O mangá ainda não está finalizado, então Mas eu muito entendo que o provavelmente autor quis dar uma mudada na história pra mostrar que os humanos também são tão cruéis, assim, né, cara? Mas, tudo o que foi enfim. dito nesse vídeo nem se compare ao resto dos horrores que ainda vão acontecer. Não sei, Já eu não tínhamos gostei da forma que o Ernest faleceu ali. Eu achei que foi muito aleatório, assim, pro vilão da história, sabe? Enfim. dos outras histórias que mostram um pouco dessa revolta animal, mas essa sem dúvidas foi a mais intensa. Mesmo ainda não tendo lido os capítulos posteriores, tivemos mais do que o suficiente não no sentido de que não vamos acompanhar a obra, mas que se o intuito era chocar, essa história conseguiu. Por mais que esse vídeo não tenha abordado toda a história, até onde lemos, o capítulo se encerrou da maneira mais adequada possível. Logo após o seu nascimento, Tika viu seus semelhantes serem mortos e ela foi colocada dentro de um veículo para ser transportada para uma outra fazenda. Tika, com sua expressão inocente por ser uma filhote, e esse detalhe contribui muito para a intenção do painel, sente sua barriga roncar, e o capítulo se encerra com ela dizendo que está com fome. Por mais que essa afirmação não queira dizer necessariamente que ela vai se tornar uma personagem importante nesse universo, ela expressa exatamente a síntese de tudo que foi mostrado porque sabemos do que ela pode estar com fome. Tika se transformou em parte desse sistema que a devorou literalmente, e nessa história não importa se você é humano, animal ou uma mistura dos dois.
Esse paradoxo trágico de repetir o ciclo da presa e do caçador mostra que todos, sem exceção, podem terminar fatiados num prato. Espero que você tenha gostado do vídeo e não Muito se bom, hein, cara, muito legal, gostei muito da história, Animal Human, né, cara, muito maneira mesmo, cara, assim, tem uma parte 2 ali, ó, o retorno que ele acabou de postar, caramba, maneiro, se vocês gostarem eu trago a segunda parte, achei muito interessante a história, não conhecia de forma alguma, mas foi legal, cara, achei, tem umas coisas ali que eu achei que poderiam ser melhor trabalhadas, mas os conceitos são muito maneiros e eu adoro esses mangás bizarros, né, cara, que dão um embrulho no estômago, enfim. Deixa a opinião nos comentários que eu tô doido pra ler, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.